como que a dança foi parar na vida de vocês. Conta pra gente aí, pros nossos ouvintes, um pouquinho dessa história. A Sara começa que ela é mais antiga do que eu na dança. Eu sou mais antiga na dança e na vida, eu sou mais velha também. Então, eu fui aquela criança insuportável, que dançava o tempo inteiro, que gostava de assistir o Michael Jackson, a Daniela Mercury. Festa de família, os pais não aguentavam, né? Exatamente. Minha mãe me incentivava. Então, quando eu não estava dançando, ela falava assim, vai dançar pros outros ver. Então, eu estava dançando a vida inteira. A história mais antiga de dança que eu tenho, meu avô fala que quando eu tinha 1 ano, numa festa de uma igreja, eu entrei na frente do projetor para ficar dançando na frente e ver minha sombrinha no telão. Não sei se é verdade, que meu avô aumenta um pouco, mas essa é a minha primeira apresentação de dança, segundo meu avô. Mas eu comecei a fazer aula com 12 anos. E eu não gostava de balé, eu falava que balé era bobo. Depois, adulta, eu fui fazer aula de balé e descobri que é muito difícil. Mas quando eu era criança, eu falava que era muito bobo. Acho que eu não gostava da estética clássica, talvez. E aí eu comecei pelo pagode. Então, com 12 anos, comecei pelo pagode, lambada, forró, eletrônico na época, Frank Aguiar, forte. Então, calcinha preta, todas essas coisas. Umas bandas fortes, né, Sarinha? E aí eu depois fui trocando para outra escola de dança, fui aprendendo mais estilos. Com 15 anos, eu comecei a dar aula na igreja do meu bairro. Dei aula voluntariamente para crianças de 5 a 18 anos. Aí fiz um espetáculo para arrecadar alimento. Foi assim que eu comecei a dar aula. E aí fui me desenvolvendo e dou aula desde os 15 anos. Agora estou com 35. E aí pegou esse de ano vez fazendo e foi, 20 anos de carreira como professora. Eu amo, né? Eu amo. Já tentei sair, já fui fazer faculdade de neurociência. Falei, não, deixa eu voltar que eu gosto desse negócio. Eu queria ver o cérebro. Eu vejo o cérebro das pessoas dançando ali comigo e tá tudo certo. Que bacana. E você, Léo? Quem é o Léo? Como que o Léo foi parar na dança aí? Quem é o Léo? Bom, acho que eu vou contar primeiro a minha história na dança, depois eu volto para trás. Faz um retrocesso. Então, isso. Então, eu danço faz 9 anos, né? Comecei em 2014 com a Sara, inclusive, que era minha professora. Lá no estúdio Renato Mota, né? E comecei a dançar por hobby, né? Eu tinha acabado de me formar, fazia 3 anos. E aí, bom, agora eu vou fazer coisas da vida. Então, eu comecei a fazer Kung Fu e aula de inglês e um monte de coisa para preencher a agenda inteira. E aí, nesse caminho, veio a dança. E aí, por coincidência, a escola de Kung Fu acabou fechando por uma briga que tiveram lá. E eu falei, bom, agora então vamos dedicar a dança. Mas mesmo assim, não pensava em dar aula, em nada. É só uma questão de hobby. Diversão mesmo. E aí, em 2015, eu fiz o curso de Renato Mota de formação de professores também. Bacana. Mas mais para me aprofundar na dança do que para pensar em dar aula. Se perguntar algum dia se eu pensei em dar aula, nunca pensei em dar aula. Foi só acontecendo as coisas. E aí, em 2017, a gente teve um convite para dar aula ao Rodrigo para aprender bachata, né? A gente sabia um pouquinho, mas aí ela teve convite formal pra gente ir. Na época tinha um baile onde que era mesmo o baile? Laura e Rodrigo Piano são os precursores da bachata, que é um estilo que a gente gosta aqui muito aqui no Brasil. Né? E na época eles estavam formando uma equipe para conseguir atender mais escolas. Então, aí eu estava fazendo um estágio lá na escola dela para concluir esse curso de formação de professores que a gente fez. E aí ela estava montando uma equipe e aí me chamou e aí eu pensei, bom, tá precisando de homem, que na dança quase sempre precisa de homem. Mulher mas tá sempre mudando, tem. Tá mudando. Tem falta homem. Então aí, na época, eu fiquei sabendo que ele estava fazendo curso de formação de professores também, que eu não sabia, ele era meu aluno nas turmas, né, de entretenimento normal. Aí eu falei, vou chamar ele, né, vai que cola. Aí chamei e ele foi. Aí foi super legal, porque daí foi onde a gente, de fato, começou a se conhecer mais. E junto com esse início de carreira dele, foi onde a gente começou a se conhecer.